Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer o estudo sobre as esculturas, os tipos de esculturas que existem. Então, nós vamos dar continuidade aí para o capítulo seguinte, após a gravura. É o capítulo 2 e o título chama-se A Escultura. Eu vou colocar para vocês o slide das páginas da apostila para que a gente possa fazer o estudo juntos, ok? Vamos lá? A escultura. Então, nós temos aí uma obra que representa o São Miguel Arcanjo, do mestre Aleijadinho, né, que foi um dos grandes escultores do período barroco, principalmente da arte barroca no Brasil. É uma escultura de madeira, ela é entalhada e policromada. Então, há artistas que preferem produzir objetos tridimensionais, ou seja, que tenham 3 dimensões: altura, comprimento e largura, em vez de trabalhar com representações planas, como o desenho e a pintura, e a gravura. Esses artistas fazem escultura. Então, nós vimos sobre a tridimensionalidade, né, que é quando uma obra ela ganha aí uma terceira dimensão. Então, os desenhos, as pinturas, as gravuras, né, elas são obras bidimensionais, porque elas apresentam somente a altura e a largura. Já as esculturas, elas ganham aí uma dimensão a mais, que é a profundidade, né, a dimensão. Então, nós temos aí a escultura como uma obra tridimensional. E alguns artistas preferem trabalhar com a escultura do que com a pintura, do que com o desenho. Nós temos a escultura feita, né, de madeira, de gesso, de mármore, né, desses materiais mais rígidos, mas nós temos também algumas esculturas que elas são uma espécie de colagem, só que a gente tem o conceito de que colagem é só colagem de papel, mas nós temos também a colagem com diferentes materiais, formando aí uma escultura. Então, observem a obra da página 21 da apostila de vocês. Essa obra é uma escultura onde nós temos vários tipos de materiais. O que nós temos aí? Nós temos algumas garrafas de Coca-Cola. Nós temos aí madeira, nós temos um pedaço de asa, né? Então, nós temos diferentes materiais aí apresentados numa mesma escultura. E o artista, ele faz o quê? Ele pega esses objetos e faz uma montagem. Essa montagem é que se dá a obra por completa, né? Então, se você mesmo pode fazer na sua casa uma escultura assim, né? Você pega várias coisas que você às vezes não usa mais, e você pode criar uma obra de arte com essas coisas, né? Você faz aí uma montagem da maneira que você quer, organizando os objetos na maneira que você quer e faz aí uma colagem, né? Cola com colas específicas para cada material e faz a junção desses objetos aí, criando uma obra de arte. Então, nós temos, né, algumas questões aí na página 21 também, que vocês devem responder e me enviar. E aí, são perguntas referentes a esses trabalhos, né? O que eles têm em comum? Né? O que os tornam parecidos? Né? Qual é a característica, uma característica marcante presente nas duas obras? Que característica é essa? Como vocês imaginam que esses objetos foram feitos, né? Que essas obras foram feitas?
Aí você vai colocar como você acha que cada uma dessas obras foram feitas. Quantos anos tem de diferença entre uma obra e a outra? E de qual desses dois trabalhos vocês gostaram mais? Então, são obras bem pessoais que vocês devem estar respondendo aí essas questões. Seguindo, nós vamos falar um pouco das artes tridimensionais. Para trabalhar com a escultura, é preciso desenvolver o raciocínio espacial, isto é, a capacidade de visualizar mentalmente todos os lados de uma forma. Há maneiras diferentes de se fazer escultura. Alguns escultores aproveitam as possibilidades do material e vão, aos poucos, durante o processo, concebendo aí a forma final, do seu trabalho. Outros utilizam alguns desenhos detalhados e estudam as suas esculturas em pequenos modelos, antes de construir o trabalho do tamanho real. São duas possibilidades diferentes de se trabalhar. Então, há alguns artistas que eles fazem primeiro a sua escultura em miniatura, para ver a técnica, para ver o espaço, para ver como fazer cada uma das partes. E aí só depois é que eles vão aí fazer ela em tamanho, em tamanho real, em tamanho maior para obra final. Ao fazer uma obra, o escultor ele procura equilibrar os volumes e criar um jogo entre espaços cheios e vazios. Ele também pensa sobre o lugar onde a escultura será colocada. Esse lugar muitas vezes se relaciona com a obra, Algumas esculturas monumentais, por exemplo, elas só podem ser instaladas em áreas externas, como praças, jardins. E para apreciar uma escultura, é preciso observá-la por todos os lados. É necessário perceber os efeitos da luz sobre a escultura e notar como a sombra reforça suas formas. Nas imagens a seguir, aparece somente um ponto de vista de cada escultura. Então, vocês terão que imaginar aí como são aí esses outros lados, Já que as fotos nos permitem observar apenas um dos lados. Nós temos a primeira imagem, um relevo em pedra de grande escada do Palácio de Dário, que foi feita em 500 anos antes de Cristo. Estas ruínas fazem parte do Palácio de Dário. Foi construído em 2500 anos em Persépolis, que foi a cidade erguida na época do Império de Pérsia, localizada no atual Irã. Na escadaria que leva ao terraço do palácio foram esculpidas em pedras as imagens dos leões, cavalos, touros e camelos em relevo. Esse é um tipo de representação em que o artista trabalha as figuras com diferentes volumes e profundidades, mas não é uma escultura, pois é feito sobre um suporte plano, Então, ela é feita sobre um muro, não plano. Então, por isso, ela é chamada de relevo, Ela não tem ali a parte de trás dela, A parte de trás é o muro reto. Na página 23 da apostila de vocês, nós temos 3 esculturas diferentes aí, umas da outra. Nós temos a primeira imagem, O Homem Caminhando, versão 1, do artista Alberto Giacometti. Esse escultor, ele utilizou o bronze para realizar várias de suas obras que frequentemente apresentam formas muito alongadas e superfícies irregulares. Neste trabalho, o contorno pouco definido e as pernas compridas da figura parecem reforçar a representação do movimento.
né? Então, compare aí esse trabalho e pense em você, né? O seu tamanho. Como seria o seu tamanho perto aí dessa escultura? Né? Uma escultura bem grande, as características dela. Olha o tamanho das pernas, alongadas. Diferente da escultura comemorativa de uma princesa, né? Que é essa segunda imagem que está bem ao lado do homem caminhando. Ela é uma escultura que representa uma princesa ancestral do povo Banguar e que vive na região oeste de Camarões, na África. Para os povos africanos, as figuras humanas esculpidas na madeira tinham a finalidade de guardar os espíritos dos ancestrais, que por meio destas representações eles podiam ali continuar a se comunicar com os seus descendentes após a morte. Né? Então, essa escultura ela faz parte de uma cultura, né, de um certo povoado em que eles têm aí como uma das suas divindades. E nós temos a dançarina de Brecher, que é um escultor paulistano, participou de diversos trabalhos na Semana da Arte Moderna de 1922, e a sua escultura nessa época ela já apresentava algumas formas geometrizadas, como as da bailarina, feita em mármore em 1925, quando o artista estava morando em Paris, né? Então ele faz aí a representação da bailarina, mas de uma maneira um pouco geometrizada, né? Então a sua técnica nas esculturas é um pouco geométrica. Na página 24, nós temos aí um outro tipo de escultura, que é a cabeça de cobra, de Francisco Brenand, de 202, essa fotografia. É uma escultura de cerâmica e ela está nos jardins do seu ateliê, nas imediações de Recife, em Pernambuco. Esse artista, ele faz alguns painéis, algumas esculturas, relevos, objetos e vários outros tipos de peças, como lajotas para piso, empregando a técnica de modelar o barro e depois queimá-lo em fornos de alta temperatura. E aí ele fez, né, utilizando essa técnica, a cabeça aí da cobra. Ao lado dela nós temos o sapato de Sérgio Romagnolo, que é uma escultura de plástico moldado. Esse artista, ele é de São Paulo, nascido em São Paulo, e fez algumas esculturas moldando uma placa de plástico. Ele utiliza ali alguns aquecedores elétricos industriais para amolecer essa placa e adquire a forma do molde escolhido. Então, ele pega o que ele quer representar, coloca sobre o objeto escolhido o plástico e vem aí com o aquecedor. Esse aquecedor vai amolecendo o plástico, fazendo com que ele possa aderir ao molde e obter o formato do molde. Nessa obra, ele fez o sapato, né? Às vezes, quando ele não consegue fazer isso com o objeto, ele faz o objeto em argila para depois ser industrializado. E aí formando essa escultura. E nós temos um outro tipo de escultura utilizando outro material, que é uma chapa de ferro pintado. Essa obra já é um pouco conhecida, a de Franz Heinzmann. Esse artista, ele faz várias esculturas utilizando chapa de ferro, né, e faz aí a torção dessas chapas, onde ele dobra, corta e modela aí
essa chapa, formando a escultura, né, de acordo com o formato que ele deseja. Então, nós temos alguns tipos de escultura com materiais diversos, né, com técnicas diferentes, cada uma estabelecida para cada material. E vai ficar como atividade para vocês, pessoal, responderem as 5 questões da página 26 e a página 27. Vocês vão pesquisar aí algumas esculturas que vocês acharem em revistas, em livros, e aí você vai recortar e colar na página 27. Pode ser mais de uma, tá? O que vocês acharem. Caso vocês não achem nenhuma, vocês podem pesquisar pela internet uma escultura e fazer um desenho de observação, ok? Quem achar em revista, em jornal, pode recortar e colar na página 27. Certo, pessoal? Essa vai ser a tarefa da semana. Depois que vocês terminarem, vocês mandem para mim, do mesmo jeito, pelo WhatsApp do colégio. Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.